Eu sou Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá? Nosso assunto. Vamos começar com uma historinha antes do nosso assunto principal, que é ferrovias. No início ali de 1850, o imperador Dom Pedro II modernizava o Brasil com luz elétrica, telefonia. 4 anos depois, a Inglaterra, a tecnologia do transporte ferroviário. Isso então. O Plano Rebouças, que é ali proposto em 1874, previa então 10 ferrovias transnacionais, há mais de 144 anos. A partir daí, o país trocou o transporte de carga no lombo de burro pelo transporte nos trilhos dos trens. A economia cresceu, junto com ela, a malha que interligava as regiões promovia então o crescimento das cidades, com o transporte de passageiros e de cargas. Boa história, né? A primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 1854 pelo então imperador Dom Pedro II e possuía uma extensão de 14,5 quilômetros, quase 15 quilômetros, conhecida então como Estrada de Ferro Mauá. Ao longo dos anos, as ferrovias passaram por várias expansões e também sofreram um abandono e um esquecimento. Um país desse tamanho continental esqueceu suas ferrovias. O transporte ferroviário é um dos mais utilizados no mundo e conhecer sua origem, então, é essencial, não é? Bem, em São Paulo não foi diferente. O papel da estruturação do território em rede não coube apenas a uma companhia ferroviária. Várias ferrovias tiveram importante papel na abertura, ocupação, então, e urbanização do território do estado de São Paulo. Nós vimos aí na industrialização, nós vimos lá na aula de urbanização e hoje estamos vendo aqui a ferrovia. Foram as ferrovias que permitiram a constituição de uma extensa rede urbana, conectando então pequenas cidades do interior com os centros de comércio, serviços, exportação e importação, no final do século XIX, início do século XX. As cidades, então, de Campinas, Jundiaí, São Paulo, Santos, passaram a ser muito importantes, né? A existência dessa rede conectada pela ferrovia era, então, um elemento decisivo para a constituição do mercado de massas e uma economia que se pretendia capitalista. No caso das ferrovias paulistas, é necessário destacar que muitas companhias foram organizadas a partir de capitais privados, com o auxílio do governo, que instituiu uma política de garantia de juros e outros incentivos para, então, fomentar o desenvolvimento de outras empresas. Bem, a implantação de ferrovias no estado de São Paulo pode ser dividida em 2 etapas. A primeira é quando, então, são denominadas a ferrovia do Catacafé, né? Caracterizadas, então, por estradas construídas com o objetivo de atingir, então, as plantações de café no interior do estado. E a segunda, então, é quando a ferrovia passa a ser implantada dentro de um rigoroso plano de expansão de linhas existentes, atingindo, então, pontos estratégicos dentro do território paulista, ficando, então, conhecida como ferrovias de cunho estratégico. Então, você tinha o Catacafé e o cunho estratégico. Isso foi interessante para o desenvolvimento da cidade de São Paulo, que era um centro, né, de chegada, né, ou de partida, e aí, então, o desenvolvimento da própria cidade. No ano de 1867, o projeto do Barão de Mauá, com o engenheiro britânico James Brewlis, foi inaugurado a Estrada de Ferro São Paulo Highway, conhecida como Santos Jundiaí. A ferrovia ligava, então, Jundiaí ao Porto de Santos. Ela foi a primeira ferrovia do estado de São Paulo e passava por diversas cidades e ainda percorria a Serra do Mar. O seu principal objetivo era facilitar, então, o escoamento do café produzido no interior paulista. O monopólio, então, da companhia inglesa foi quebrado somente em 1930 pela companhia Sorocabana, mas já com o declínio do café.
A terceira companhia e a primeira a ser construída totalmente com capital nacional, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, fundada ali então em 1868. Vamos falar? A Companhia Paulista de Estradas de Ferro, também chamada de Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais, foi uma companhia ferroviária brasileira situada ali no estado de São Paulo. Ela ficou conhecida pelo seu alto padrão de qualidade e atendimento ao público. A preocupação com a pontualidade era tão grande que as pessoas diziam que podiam acertar os seus relógios com a chegada dos trens. A decisão de fundar a tal Companhia Paulista surgiu após a São Paulo Highway declarar que não seria possível prolongar, então, a ferrovia a partir de Jundiaí. Então, nem sequer até a cidade de Campinas, devido, então, a perdas muito grandes que a gente tinha tido com a Guerra do Paraguai. Os trilhos da São Paulo Highway chegaram, então, até Jundiaí. Nessa cidade começou a se construir, então, os trilhos da Companhia Paulista, rumo, então, ao interior de São Paulo. O presidente da província de São Paulo, na época, Joaquim Saldanha Marinho, teve atuação fundamental na fundação, então, da Companhia Paulista, ali em 1868. Aglutinou no mesmo ideal os capitalistas, os fazendeiros, que se, então, degladiavam, né, pelo interesse político daquele momento. Óbvio, evidente que tem uma parte de política aí. Bem, a Companhia Paulista foi, então, fundada no dia 30 de janeiro de 1868, sob a presidência de Clemente Falcão de Souza Filho. Porém, as obras de construção da linha foram sendo iniciadas apenas um ano após essa data. Após, então, as aprovações dos estatutos da Companhia Paulista e o governo imperial. Finalmente, então, em 1872, com uma bitola de 1,60 metros, chamada Bitola Larga, foi inaugurado, então, o primeiro trecho entre Jundiaí e Campinas. Por que eu falei bitola larga? Porque você tem bitola estreita, bitola larga e nada se combina. Então, não dava para você ligar exatamente uma linha na outra, porque cada uma tinha a sua dimensão. Pode? Bom, por critérios políticos, na gestão do Laurindo Abelardo de Brito, como presidente, então, da província de São Paulo, a Companhia Paulista ficava, então, impedida de prolongar suas linhas até Ribeirão Preto, diretriz natural, né, da, então, linha tronco, que acabou sendo findada ali no Descalvado. Tal prolongamento foi concedido, então, à Companhia Mogiana, numa evidente quebra do seu traçado original. Bom, foi então fundada a Companhia Rio Claro, que levou à concessão do prolongamento São Carlos-Araraquara, e com o ramal Jaú-Bauru, partindo então de Itirapina. O projeto ficou a cargo do engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. Depois do êxito dessa companhia, surgiram outras, né? Vamos falar? A Companhia Ituana de Estradas de Ferro, 1870. Companhia Ituana da Estrada de Ferro originava, então, na concessão otorgada ali em 1870 para a ligação Itu-São Paulo Highway e Jundiaí. A linha entre Jundiaí e Itu foi inaugurada em 1873, atingindo, então, Piracicaba em fevereiro de 1877. Em 20 de janeiro de 1870, ficou organizada também a Companhia, então, Ituana de Estradas de Ferro, com um capital de 2.500 contos de réis, divididos em 12.500 ações, alguma coisa de 200 réis cada uma dessas ações. A lei provincial autorizava o governo a despender até a quantia de 40 contos de réis, com o levantamento de planta definitiva e orçamento para a construção de uma estrada de ferro, Jundiaí e Itu. E a mesma autorizava, então, uma garantia de juros de 7% para a construção da estrada de ferro e um capital de 2.500 contos de réis. Bom, em 1892, ocorreu, então, a fusão da estrada de ferro Ituana com a estrada de ferro Sorocabana. E essa nova empresa, então, passou a chamar Companhia União Sorocabana Ituana, que funcionou, então, até 1904.
Após essa fusão, a rede passa a contar com 905 quilômetros, sendo 422 quilômetros na estrada Sorocabana e 261 na estrada Ituana, mais 222 quilômetros de linhas fluviais, Porto João Alfredo, Porto Ribeiro, Porto Martins e Barra do Rio Piracicaba. Formou-se assim uma grande linha-tronco que viria a se transformar na Estrada de Ferro Sorocabana, no estado de São Paulo. E uma radial de suma importância para, então, a penetração, não é? E o desenvolvimento das áreas do sudoeste do estado de São Paulo. Em 1904, foi decretada a falência da Companhia União Sorocabana e Ituana, que passou, então, ao governo federal, sendo, então, vendida em 1905 para o governo do estado de São Paulo. Essa estrada de ferro Sorocabana, a estrada de ferro, a Companhia Ferroviária Brasileira, né, permaneceu em atividade até, então, desde 1875 até 1971, quando, então, foi extinta e incorporada a FEPASA, né, Ferrovia Paulista S.A., FEPASA. Pois é, as histórias todas que a gente pode contar. Por isso que eu estou dando o nome de Um Lugar e Suas Histórias, né? Porque história é o que não falta nessa coisa toda. Tempos históricos, vamos lá. 1866, chegou a Sorocabana o imigrante austríaco-húngaro Luiz Mateu Mailaski. Com conhecimento de engenharia, encontrou na empresa do Batista uma máquina quebrada de desencaroçar algodão por falta de mão de obra para repará-la e colocou em funcionamento. Isso fez com que o processamento de algodão fosse mais rápido. Batista, então, convida o Mailaski para ser gerente de sua empresa. Em pouco tempo, se tornou sócio. E, no entanto, o transporte de algodão para São Paulo era ainda limitado para os lucros precários, né? Então, ele propôs a construção de uma estrada de ferro, ligando, então, Sorocaba a São Paulo, com conexão na ferrovia inglesa, que dava, então, acesso ao Porto de Santos. Então, imagina isso. Se eu conseguir fazer uma estrada de ferro de Sorocaba a São Paulo, eu ligo isso à estrada inglesa, da inglesa vai para Santos, nós vamos vender algodão, né? Então, propôs a construção da estrada de ferro, ligando isso. Inicialmente, então, juntou esforços em um grupo de fazendeiros de Itu, que possuíam, então, o mesmo interesse. Após a constituição da Companhia Ituana de Estradas de Ferro, ali em 20 de janeiro de 1870, ele foi à Câmara Municipal de Itu e propôs a extensão dos trilhos da Ituana até Sorocaba. Após a recusa da Companhia Ituana, que tinha o objetivo de atender apenas as demandas de Itu, política, né? E ligada, então, a Jundiaí, com seus trilhos, encontravam, então, a São Paulo Highway, né? O Batista e o Mailaski, então, reuniram um grupo de produtores de algodão, fazendeiros, comerciantes, e colocou também o Antônio Lopes de Oliveira, Francisco Ferreira Leão, Oliveiro Pilar, Vicente Eufrásio da Silva Abreu e o Baldino Amaral, entre outros, né? E abriu, então, a Companhia Sorocabana. São Paulo, em 1870, com um capital inicial de 1.200 contos de réis. Posteriormente, elevado para 4.000 contos de réis. Obteve, então, da província de São Paulo, uma garantia de juros de 7% ao ano, era o padrão, e o capital fosse, então, investido na ferrovia. Para angariar os investidores, ele percorreu, então, os arredores de Sorocaba e região a cavalo e convenceu pequenos produtores rurais da importância da estrada de ferro. Aí, para angariar interesse do Império do Brasil, foi proposto, então, a extensão dessa ferrovia até a Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, que também poderia fornecer parte do material necessário. Então, quem era essa Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema? Era uma das primeiras grandes metalurgias do estado de São Paulo, né? Em 1877, a ferrovia alcançou Ipanema e já se estudava a sua ampliação para a região de Paranapanema, só que a política da época não permitiu. A Companhia Mogiana, outra companhia,
de estrada de ferro foi uma companhia ferroviária brasileira criada ali em 1872, com sede na cidade paulista de Campinas. Sua construção inscreve-se na história da expansão da cultura do café, né? Esse café está sempre na história de São Paulo. E em direção, então, ao interior, província de São Paulo, constituindo, então, inicialmente, por um simples prolongamento da ferrovia existente, então, Mogi-mirim até o ramal de Amparo, com o segmento até as margens do Rio Grande. A proposta original era estender os trilhos até Goiás, ao norte, mas isso nunca aconteceu. Permaneceu em atividade até 1971, quando então foi extinta e incorporada à FEPASA. Começa então a construção ocorrida ali em 1872. A companhia também contava com privilégios de zona. O que é isso, né? Então, é a concessão exclusiva por 90 anos com contrapartida de juros de 7%. Ou seja, você tinha lá um espaço de utilização, ninguém poderia construir outra rede ferroviária naquele lugar. Então, você ficava meio que dono daquele espaço para o escoamento do teu produto naquela ferrovia. Então, é interessante isso. O capital de 3 mil contos de réis, 369 milhões de reais, se a gente convertesse para hoje, levando em consideração a inflação, cotação do ouro aproximadamente, tá? As concessões fornecidas para essa época concediam um privilégio, sem garantias de juros, mas o prolongamento de linha até as margens do Rio Grande, passando então por Casablanca e por Franca. E aí, então, isso não aconteceu, a gente já falou, né? No dia 1º de julho de 1872, o Paço da Câmara Municipal de Campinas se reuniu em Assembleia Geral e os acionistas dessa nova empresa, então, as quais a Silva Prado, Antônio Queiroz Teles, o José Stanilau do Amaral, que eram, então, grandes proprietários de plantações de café, o Barão de Tietê, por si próprio e pela empresa, né, de seguros que ele mesmo presidia, então criava então a Companhia União Paulista, né? A reunião visava a discussão e a aprovação desse projeto e seus estatutos, assim como a eleição da diretoria provisória, que deveria então gerir ali os negócios da empresa até a sua organização definitiva. A Mogiana ainda incorporou mais 2 grandes ferrovias, a Companhia Ramal Férreo do Rio Pardo e a Companhia Agrícola Santos Dumont, a primeira em 1888, a segunda em 1890. A Companhia Mogiana de Estrada de Ferro teve quase 2.000 quilômetros de linhas, servindo os estados de São Paulo e Minas Gerais. E, então, em 71, como nós já dissemos, foi incorporada à rede FEPASA. Imagine o seguinte, essa rede FEPASA, como vocês estão olhando, poderia ter se concluído como uma imensa rede ferroviária paulista, integrando todas essas áreas ferroviárias e o escoamento de todos esses produtos. Não foi bem assim, né? Bom, vamos lá. Outra, a Estrada de Ferro Araraquara, 1886. A Estrada de Ferro, então, Araraquara, foi uma companhia ferroviária, inicialmente privada, que seria, então, estatizada posteriormente no estado de São Paulo, permaneceu em atividade de 1896 até outubro de 1971. Está vendo que em 71 tudo isso foi incorporado, né? Ela foi extinta, incorporada à FEPASA, Companhia Ferroviária Paulista S.A. Bem, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que naquela época era detentora de toda a concessão na região de Araraquara, por direito herdado na Estrada de Ferro Rio Claro-São Carlos-Araraquara, deu a necessária licença para a construção de uma nova estrada, então, ligando Araraquara a Ribeirãozinho, hoje, então, a cidade de Taquaritinga. A construção foi autorizada pelo presidente do Estado, o Bernardino de Campos, em ofício em 12 de agosto de 1895, e então posterior decreto.
Com um capital de 2.000 contos de réis, coube então ao Carlos Batista de Magalhães encabeçar a primeira grande diretoria dessa empresa e ao engenheiro então Antônio Manuel Bueno de Andrade a realização dos estudos do traçado, né? Mesmo com a crise financeira do final do século XIX, ocorrida então pela depreciação do café, a obra continuou e foi inaugurada ali em 1896. Outra uma. Vinda do Rio de Janeiro, em 9 de fevereiro de 1855, o governo imperial firma o contrato então com o engenheiro Edward Price para a construção da primeira seção da estrada de ferro que visava então promover, a partir da cidade do Rio de Janeiro, então município neutro, uma completa integração do território brasileiro sob trilhos. Olha que projeto, hein? E em 1860 foi então concluído o ramal de Macacos, atual ramal do Paracambi, a partir de Japeri, que era o ponto de partida para então a estrada de ferro Dom Pedro II atravessasse então a Serra do Mar, né? Em 12 de julho de 1863, os trilhos então chegavam a Rodeio, atual engenho Paulo de Frontan. E no ano seguinte, a região fluminense do Vale do Paraíba, o primeiro trem de passageiros alcançou a Barra do Piraí em agosto de 1864. Após a conclusão da transposição da Serra do Mar, a linha bifurcou Barra do Piraí em linha tronco, chamado linha do centro, seguindo então em direção a Entre Rios, atual Três Rios, e como destino então Minas Gerais. O ramal de São Paulo seguiu a margem direita do rio Paraíba do Sul, em destino então à província de São Paulo. O Entre Rios, atual Três Rios, chegou em outubro de 1867. A estrada de ferro Dom Pedro II se encontra então com a estrada de rodagem União e Indústria, ali de 1861. Essa estrada ligava então Petrópolis a Juiz de Fora. A partir dali, seguiu para outros municípios de províncias mineiras, alcançando então Queluz de Minas, atual Conselheiro Lafayette, em 1883. O chamado ramal de São Paulo seguiu a margem direita do rio Paraíba até o porto de Cachoeira, atual Cachoeira Paulista, passando então por Queluz, passando então por Cruzeiro e já então na província de São Paulo. Esse trecho seria concluído em 1874, com as composições da estrada de ferro Dom Pedro II, alcançando então a estação construída em Santo Antônio da Cachoeira, Porto de Cachoeiras, em julho de 1875. A ligação entre Cachoeira e a capital, chamada então Estrada de Ferro do Norte, seria então construída posteriormente pela Companhia São Paulo e Rio de Janeiro, num trecho de 231 quilômetros, inaugurado ali em 1877. Boa, né? Vamos outra. Em 1896, a Estrada de Ferro Central do Brasil incorporou a Estrada de Ferro do Norte na Companhia São Paulo e Rio de Janeiro. Ligava então a capital paulista, a Cachoeira Paulista, com o propósito de alargar a bitola e unificar as duas linhas em continuação ao ramal de São Paulo. Bem, essa unificação permitiu à Estrada de Ferro Central do Brasil atravessar toda a região do Vale do Paraíba e chegar à Estação Norte, a atual Estação do Brás, na capital paulista, onde a ferrovia se conectava com a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Olha que bacana. Está começando a ter a ideia de se juntar, né? Não aconteceu. Estrada de Ferro São Paulo-Minas. A Estrada de Ferro São Paulo-Minas foi uma companhia ferroviária criada ali na década de 1890 e que em 1967 foi então incorporada pela Companhia Mogiana. Em outubro de 1971, a Mogiana, por sua vez, foi extinta, então incorporada à FEPASA. A Estrada de Ferro São Paulo-Minas foi construída a princípio para atender 12 fazendas de café na região de São Simão, freguesia da Serra Azul,
com o nome de Companhia Melhoramentos de São Simão. Originalmente, essa estrada de ferro foi criada com o sugestivo nome de Companhia Melhoramentos, pois era uma empreiteira que prestava serviços de melhorias para a cidade de São Simão, que na época englobava diversas freguesias. A Companhia Melhoramentos tinha autorização para prestar serviços nas atuais cidades de Cravinhos, Serra Azul, Luiz Antônio, Santa Rosa do Viterbo, além de outras freguesias que hoje não existem mais. Então, a freguesia do Córrego Fundo, Santos Dumont, entre outras, né? Não vou lembrar todas aqui agora de cabeça, vai ficar difícil. Essas empresas, então, foram idealizadas pelo médico baiano Dr. Jorge Simbra Farbanks, que após ter se formado em medicina na Faculdade de Medicina da Bahia, foi contratado como intendente, uma espécie de prefeito, Cláudio Lousada, na cidade de São Simão. Em São Simão, tal médico, então, fundou a Companhia Melhoramentos, sendo que essa empresa foi, durante muitos anos, a que distribuía água encanada na cidade onde estava instalada, além de ter construído pontes e autorizada, então, implantar o sistema de esgoto no município, bem como a luz elétrica. Todavia, esse sistema de esgoto com luz elétrica não chegou a ser levado a termo, em virtude da liquidação da empresa, alguns anos depois de sua fundação. Que pena, né? Como empresa ferroviária, a Companhia Melhoramentos construiu uma linha férrea que partiria, então, para a atual Igreja Matriz de São Simão e rumava ao sul em direção a diversas fazendas que se situavam na base da Serra de São Simão. Havia uma estação a cerca de 5 quilômetros do sul de estação-chave chamada, né? E dali, então, essa estrada dava uma volta de 180 graus para retornar, então, em direção à cidade. Todavia, subindo a serra pelo lado oposto ao município, não é? No início da serra havia uma parada local denominada Cangalha, e depois a linha em bitola de 60 centímetros subia a serra por longos quilômetros até chegar no norte da cidade de São Simão. Na estação Resfriado, hoje Fazenda Santa Clara, onde havia uma freguesia do Resfriado, então via e descia a serra até atingir a Fazenda Santa Maria, onde havia uma nova parada. Depois a via continuava rumo ao norte na Fazenda Tamanduazinho, até então a freguesia de Cerro Azul. Como eu disse, né, algumas fazendas, o pessoal se juntava, pagava e o trem passava lá, né? Em 1908, a empresa passa ao controle estrangeiro e a sua razão então muda para The São Paulo and Minas Highway Company, a estrada de ferro então noroeste do Brasil, outra estrada. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil era uma companhia ferroviária brasileira que operava uma rede ferroviária de bitola métrica, ou seja, 1 metro de distância de trilhos, numa extensão de 1.622 quilômetros, construída, então, a primeira metade do século XX. Sua linha tronco de Bauru até Corumbá, na divisa, então, com a Bolívia, onde fez a integração com a rede ferroviária boliviana chamada Santa Cruz de la Sierra. Possui um ramal da estação Indo-Brasil, em Campo Grande, Ponta Porã, na divisa do Paraguai, e outro de Corumbá ao Porto de Ladário. Bom, em Bauru, já considerado o maior entroncamento ferroviário do país, né, se integra, então, a estrada de ferro Sorocabana, de bitola métrica, desce até a Baixada Santista, com uma linha da Companhia Paulista, da estrada de ferro, de bitola larga, que começa em Jundiaí, com a Ferrovia Alta Paulista, de bitola larga, que seguia em paralelo até a divisa de Mato Grosso, em Panorama, Castilho, Três Lagoas. Então era isso, mudava de bitola, tinha que fazer transposição de trem, tirar a carga, botar a carga, imagina que encrenca que era isso, né? O traçado da Noroeste ainda serve aos trens de celulose, Três Lagoas, até o Porto de Santos, descendo então a linha Sorocabana até Bauru,
e aí os trens de aço de Bauru até a Bolívia, os trens de minério de Minas, da região de Corumbá, até o porto de Ladário, e aí está aí, né? Inicialmente, iniciativa privada, passou ao controle da União, através, então, de ser completada, em 1917, foi incorporado à Rede Ferroviária Federal, a RFFSA, então criada ali em 1957, como uma de suas regionais. Olha aí, quanta coisa a gente pode falar, quanta estrada de ferro que tem e o quanto importante o Estado de São Paulo, naquele projeto inicial de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, veio então a trazer essas linhas férreas todas, trazendo para a cidade de São Paulo, né? Bom, essa malha oeste, a ferrovia Novo Oeste, em 2006, foi fundida a Brasil Ferrovias América Latina Logística. E em 2015 se fundiu então a Rumo Logística, pertencente então à Cosan, passando então rumo à ALL, que ainda tem uma conexão de malha do oeste, mesmo depois de tantas transições entre concessionárias. É isso aí. Um lugar, Estado de São Paulo, suas histórias, suas ferrovias todas, esse emaranhado de redes que, infelizmente, hoje, para a população, você não consegue ainda fazer grandes viagens de trem com trens passageiros. Essas linhas todas hoje servem ainda para carga e o importante, né, o escoamento da carga. Mas seria muito bom que a gente pudesse ainda entrar num vagão-restaurante, apreciar a paisagem, viajar de trem. Quem sabe, né? Um dia a gente possa fazer isso. Pois é, um lugar, suas histórias. Conhecendo São Paulo na história de suas ferrovias. Essa foi a nossa aula.